Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal KQJS, trazendo aqui para vocês então o novo decreto, uma atualização, né, do decreto 11.615, que hoje é o decreto 12.345 de 30 de dezembro de 2024. Então vou estar trazendo para vocês aí as principais mudanças dele, tá? Então, primeira mudança, no artigo 2º, armas de fogo histórica. Arma de fogo que apresente uma ou mais das seguintes características aferidas por meio de declaração ou laudo por um dos órgãos de que se trata o artigo 41, parágrafo 3º, tá? O que vai acontecer? Liberou agora, tá? Vamos pro artigo 3º aqui. Parágrafo 3º. Poderão fornecer declaração ou laudo que comprova as características que se trata do artigo 2º caput, inciso 14, se é o que eu não me engano, né? Então, antes, quem podia fazer só a declaração da arma histórica era o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, ok? Agora, também podem ser feitos pelos Institutos de Patrimônio Histórico dos Estados e do Distrito Federal, o Comando do Exército e museus públicos. Lembrando, os proprietários de armas apostiladas para tiro desportivo e caça excepcional que desejarem alterar a destinação da arma para atividade de colecionamento terão até dia 31 de dezembro de 2025 para requerer a troca de acervo, desde que observados os requisitos relacionados à nova categoria pretendida, tá? O que vai entrar aqui então? Arma de fogo cuja tecnologia do primeiro lote tenha sido fabricada há 40 anos ou mais, declarada pelo órgão responsável pela concessão do certificado de registro, com um conjunto que ressalte a evolução tecnológica de suas características e de seus modelos. Então fica vedadas a realização de tiros e a compra de munições, exceto em eventos específicos previamente autorizados ou em testes eventualmente necessários à sua manutenção ou ao seu reparo. Tranquilo? Os tipos de calibre. Antes, as habitualidades eram feitas por calibre: 9mm, 380, 45 e assim por diante. Agora não. Agora o que mudou aqui no artigo 11 foi o seguinte: armas de fogo portáteis longas de alma raiada de repetição, cuja munição comum não atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Armas de fogo portáteis longas de alma lisa de repetição de calibre 12 ou inferior. Armas de fogo portáteis longas de almas raiadas semiautomáticas de calibre nominal igual ou inferior ao .22 Long Rifle, o LR, né? Então o que acontece aqui? As habitualidades, que são ainda, continua sendo 8 habitualidades, não serão mais feitas por calibres, e sim por 6 principais categorias, que são elas: a curta permitida, a curta restrita, a longa raiada permitida, a longa raiada restrita, espingarda permitida e espingarda restrita, tá? Praticamente seria esses as mudanças. E conjunto eles a esse artigo, no artigo 11, parágrafo 1º, é permitido o uso de armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola, com um calibre igual ou inferior a 6,35 mm, e de armas que lancem esferas de plástico com tinta, como os lançadores de paintball, facultativo ao apotinamento ao CR, mediante manifestação do atirador desportivo, tá ok? Então, quem tem carabina de pressão que seja por ação de mola ou gás comprimido, as carabinas 6,35
e abaixo delas não necessitam de CR. No artigo 38, parágrafo 3º, as entidades de tiros esportivos que não se adequarem ao disposto do incluso 1 do caput, no prazo previsto no parágrafo 1º, somente poderão manter seu funcionamento nos seguintes horários: entre as 18 horas e as 22 horas de segunda a sexta-feira, e entre as 6 horas e as 22 horas aos sábados, domingos e feriados. O que isso quer dizer? Que seu clube poderá ficar então aberto, em funcionamento, entre as 6 horas da manhã às 22 horas da noite, porém somente os clubes poderão ter a prática do tiro entre as 18 às 22 horas durante a semana, e finais de semana, sábados e domingos e feriados, o dia inteiro, que seria então entre as 6 às 22 horas. Parágrafo 4º. O órgão fiscalizador competente deverá identificar e fiscalizar todas as entidades de tiro desportivo que se enquadrarem na hipótese prevista no artigo 3º. Então quer dizer então que vai haver uma fiscalização em todos os clubes para verificar a questão da 1 km de distância de ensinos, para verificar o horário que vai ter de funcionamento. E aproveitando então, na parte ainda do clube de tiro, teve uma alteração também aqui no artigo 5º, no 3º parágrafo. A relação dos atiradores e dos atletas que frequentaram a entidade de tiro desportivo, que deverá ser obtida por controle biométrico ou de reconhecimento facial. Pessoal, isso aí praticamente está acabando com o livro de habitualidades, tá? Que é preenchido à mão hoje em dia, e será registrado por controle biométrico ou de reconhecimento facial, tá? São mudanças que deverão ocorrer até o dia 31 de março de 2025, tá? Acredito que ainda vai ter mais ainda explicação daqui para frente aí sobre essa relação aí, tá? Houve mudança também na questão que tem uma nova categoria, o nível CAC 3A. Não vou entrar muito nessa parte aí do atirador desportivo de alto rendimento, tá? Porque isso é uma parcela mínima aí de pessoas que vão entrar nesse quesito aí, tá? Eu vou estar deixando o link para vocês aqui também desse decreto. E uma pequena mudança também, não é uma mudança, mas sim uma oficialização em decreto, tá? Então, que é o artigo 79A. Fica proibido o transporte de armas e munições no território nacional por colecionador, atirador desportivo ou caçador no dia das eleições, nas 24 horas que antecedem e nas 24 horas que as sucedem as eleições. Quer dizer o quê? Que 24 horas antes das eleições, durante as eleições e 24 horas depois das eleições não poderão ser feito o transporte de armas e munições. Isso vale também a todos os municípios que ainda não seja realizada eleições em primeiro ou segundo turno em seu território, de acordo com o calendário oficial estabelecido pela Justiça Eleitoral. Então, resumindo, independente se tiver eleições no seu município ou não, vai prevalecer as 24 horas antecedentes e que se sucederem. E junto com ele, que eu quase passei também, né? Fica proibido o funcionamento das entidades de tiro desportivo durante o período previsto, tá? Então também não poderão ser abertos os clubes de tiro também, tá? Pessoal, essas principais mudanças que teve aí, eu quase ia esquecendo. Os .22 LR também, tá? Tá liberado o semiautomático, tá?
juntamente com o decreto do artigo 11 na quarta linha aqui, tá? Aqui então acaba liberando, vira permitido então, que nem a CBC 7022, 7122 acabam sendo permitidos novamente. Então essas são as mudanças principais então do decreto 12.1345 de 30 de dezembro de 2024. Até mais, até o próximo vídeo.